Graça e paz, meu irmão, minha irmã que me assiste nesse momento. É uma alegria estarmos novamente reunidos aqui para juntos compartilharmos a palavra de Deus em mais uma escola bíblica dominical, onde nós estamos neste trimestre estudando sobre a carta de Paulo aos Efésios, tendo como base desses estudos a revista Lições Bíblicas da editora CPAD, cujo título é A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Então, se você tem aí a revista, quero lhe convidar a estar com ela em mãos para podermos acompanhar mais esta aula. O título da nossa lição hoje diz: A intercessão pelos Efésios. A lição de número 10. E o texto áureo dessa lição se encontra em Efésios, no capítulo 3, os versículos 14 e 15, que diz o seguinte: Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. A verdade prática da nossa lição, ela afirma o seguinte: devemos interceder pelos eleitos de Cristo, para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. Nós temos aí também na lição a leitura bíblica em classe, que se encontra em Efésios, no capítulo 3, a partir dos versículos 14 até o 21, que você pode acompanhar na sua Bíblia. Vamos orar antes de darmos início a mais esta aula, pedindo que o Senhor venha falar aos nossos corações. Senhor, meu Deus e Pai, mais uma vez aqui estamos para compartilhar a Tua palavra. Senhor, nós te rogamos que o Teu Espírito Santo nos ilumine a mente. Que o Teu Santo Espírito possa, nesse momento, iluminar nossos corações, iluminar nossas vidas, para que tenhamos a compreensão correta da Tua palavra. Senhor, eu te peço, nos dá sabedoria, nos capacita, nos fortalece, nos ajuda, Senhor, pelo poder do Teu Espírito, para podermos aprender a Tua palavra neste momento, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos dentro dessa lição, estamos no capítulo 3 de Efésios. E como nós estamos numa sequência, nós vimos na última aula a primeira parte do capítulo 3, que fala justamente sobre as razões que levaram Paulo a estar preso. Porque como nós vimos na primeira aula desta série de mensagens, Paulo estava preso por pregar o evangelho aos gentios. Então ele estava preso por causa disso. Provavelmente a sua prisão devia ser em Roma, naquele momento em que ele estava escrevendo a carta aos Efésios. Então, naquele momento, ele estava expondo para os irmãos Efésios o motivo pelo qual ele se encontrava preso. E depois de fazer toda a exposição acerca do mistério revelado agora, que é a igreja, ele faz uma oração. Observa que esta carta, ela possui vários momentos de oração. Já havia feito uma primeira oração no capítulo 1 de Efésios, e agora também, nesse capítulo 3, ele faz uma outra oração. Inclusive, existem algumas interpretações que dizem que o capítulo todo de Efésios 3, o capítulo 3 de Efésios,
ele é uma oração, não apenas os versículos 14 a 21 que nós lemos aqui, mas sim o capítulo 3 como um todo. E, irmãos, Paulo, ele sabia o momento em que a igreja em Éfeso se encontrava, o momento em que as outras igrejas se encontravam, o momento em que a igreja primitiva se encontrava. E ele, por ter essa visão, ele se coloca como intercessor em favor desta igreja e ora a Deus para que conceda à igreja em Éfeso algumas coisas que nós vamos estudar nesta lição. Então, ele pede para Deus que viesse principalmente fortalecer a igreja. Porque, como nós temos estudado, quem edifica a igreja, quem sustenta a igreja é Jesus. É Jesus Cristo. A igreja, ela tem líderes, a igreja possui pessoas que são dirigentes da igreja, mas o fundamento dela, a base dela, o que sustenta a igreja, o que mantém ela, é o seu edificador, é a pedra angular, que é Jesus Cristo. Então, Paulo ele ora para que essa igreja seja fortalecida. E ele faz essa intercessão, que nós recomendamos que possamos cada vez mais fazer, orar uns pelos outros, pedir a Deus em favor dos nossos irmãos. Nesse momento tão difícil que vivemos, precisamos de toda a oração, irmãos, e de orar uns pelos outros, assim como nós vemos Paulo fazendo em relação à igreja em Éfeso. Então, o primeiro tópico da nossa lição em algarismo romano diz o seguinte: corroborados com o poder do Espírito. O que é esse corroborar? Corroborar, irmão, significa fortalecer. Então, Paulo pede a Deus que a igreja em Éfeso seja fortalecida. A igreja precisava de força naquele momento. Mas essa força era uma força interna? Era uma força que dependia dos próprios irmãos em Éfeso? Nós vamos ver aqui que não é qualquer tipo de força que Paulo ora para que os irmãos efésios recebessem. Então, tópico 1 em algarismo romano, ele fala sobre isso, sobre corroborados, ou seja, fortalecidos com o poder do Espírito. Então, vamos lá. No primeiro subtópico, ele diz, as riquezas da sua glória. Por quê? Observe, irmãos, como Paulo ele constrói esta oração. Ele vai fazer pedidos a Deus em favor da igreja em Éfeso. Então ele começa falando que esses pedidos pudessem ser atendidos segundo as riquezas da sua glória. A glória de Deus, irmãos, ela é a manifestação de todos os atributos de Deus. A glória de Deus não é apenas um aspecto de Deus, um atributo de Deus. Não, a glória de Deus ela é a manifestação de todos os atributos de Deus, ou seja, da sua soberania, da sua onisciência, da sua onipotência, da sua transcendência, da sua eternidade. Então, Paulo ele começa dizendo que esta oração pudesse ser atendida usando, ou seja, de tal maneira que todo o ser de Deus estivesse envolvido. Ou seja, em outras palavras, Paulo diz, Senhor, atende essa minha oração com tudo aquilo que tu és. Ou seja, com tudo aquilo que o nosso Deus é, com todo o seu poder, com todo o seu esplendor, com toda a sua glória. Então ele deseja que esta oração fosse atendida com todo o ser de Deus envolvido ali. Isso mostra justamente que Paulo desejava que os irmãos efésios recebessem todo o poder,
do Espírito e, para tanto, Deus estaria ali com toda a riqueza da sua glória. Então, aqui no subtópico 1, que fala sobre as riquezas da sua glória, o comentarista da lição diz o seguinte: Paulo apresenta sua oração confiado nas riquezas da glória de Deus. Ele já tinha declarado sobre essa glória, sobre Deus como sendo o Pai de toda a glória. Isso significa que ele é possuidor, olha só, significa que ele é possuidor de todas as glórias e dispenseiro de ricas e ilimitadas bênçãos. Observe, irmão. Então, Paulo deseja que esta oração seja respondida com toda a sorte de bênçãos, de todas as misericórdias, a glória de Deus envolvida nisso. Justamente porque aquilo que Paulo deseja não é qualquer coisa. Nós vamos ver que Paulo ele ora para que Deus abençoasse a igreja em Éfeso com coisas que ele julgava que fossem importantes para a igreja. Então, irmãos, vamos ver agora sobre o que Paulo ora para que os irmãos efésios recebessem. Basicamente, Paulo ele pede a Deus que os irmãos efésios recebessem a força do Espírito. Paulo ora para que Cristo habitasse ricamente no coração dos irmãos efésios. Paulo ora para que eles tivessem compreensão do amor de Deus, de tal maneira que eles estivessem firmados e alicerçados e arraigados nesse amor. E Paulo também ora para que os irmãos efésios fossem cheios da plenitude de Deus. Então, nessa lição, nós vamos ver esses elementos que compõem o pedido de Paulo para Deus em relação aos irmãos efésios, esta intercessão de Paulo. Então, no subtópico 2, fala sobre fortalecidos com poder. Então, logo de início, Paulo pede que os irmãos efésios pudessem ser corroborados, ou seja, fortalecidos com o poder do Espírito Santo. Porque Paulo, irmãos, sabe que nós somos seres fracos, somos seres imperfeitos. Se nós dependermos da nossa própria força, nós iremos fracassar. A questão da força de vontade, ela é boa em determinadas situações, mas na vida espiritual, na questão da fé, no desenvolvimento do caráter, nós dependemos do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos do poder de Deus. Então, aqui o comentarista diz o seguinte, que não é que a igreja não tivesse o Espírito Santo. Se ele estivesse falando nisso, como se os efésios não tivessem o Espírito Santo, estaria contradizendo ele próprio. Porque como nós estudamos lá no capítulo 1 de Efésios, nós vemos que Paulo afirma que os irmãos efésios, eles haviam recebido o Espírito Santo da promessa. Então, se nesse contexto aqui de Efésios capítulo 3, quando ele ora para que os efésios fossem corroborados com o poder do Espírito, se ele estivesse falando nesses termos como se eles não tivessem o Espírito, estaria contradizendo o que ele havia afirmado anteriormente. Então, a questão não é que os efésios não tivessem o Espírito, mas para que eles recebessem uma capacitação, uma força, que é o poder do Espírito Santo, que é a manifestação do poder. Agora, um detalhe importante, irmãos, que eu preciso colocar aqui. Essa manifestação do poder do Espírito não é como a gente está acostumado a ver no meio pentecostal, do reteté, do roda lá, da galera rodando e tal. Eita, glória! Não, a manifestação do poder aqui, da força do Espírito, é no sentido de sustentar o crente, fortalecer o crente na sua caminhada cristã, irmãos. Porque não adianta a pessoa falar em línguas e ter o poder e fazer toda aquela firula nos cultos
e a sua vida durante a semana não corresponder a isso. Ser uma vida que não está alinhada com a palavra de Deus. Então esse poder do Espírito não é aquelas manifestações. Não, o poder do Espírito aqui é força para a vida cristã. Então dentro disso, o comentarista aqui ele diz o seguinte. Ele fala que, em relação à igreja de Éfeso, Paulo ora para que ela fosse continuamente revigorada com poder e, consequentemente, em seu fortalecimento diário. Ainda enfatiza que a única força que habilita o crente a se manter firme advém do Espírito Santo, que atua no homem interior e capacita o crente a perseverar, a manter-se afastado do pecado e a compreender as coisas espirituais. Então, para isso que serve o poder de Deus. Que no caso, Paulo roga para que os irmãos efésios fossem corroborados ou fortalecidos. E outro ponto aqui é que Paulo ora para que Cristo habitasse ricamente nos efésios. Observe, irmãos, que Paulo está falando para crentes, para uma igreja. Isso é importante nós termos em mente, porque para que a gente não se confunda. Então, quando Paulo ora aqui para que Cristo habitasse ricamente no meio deles, não é que Cristo não estivesse neles, até porque, como nós falamos, eles receberam o Espírito Santo. Então, Cristo já habitava neles. A questão aqui é justamente o que Paulo coloca quando ele usa a palavra habitar. Então, a palavra habitar quer dizer morada permanente, habitação permanente, como se Cristo realmente fosse o dono da casa. Paulo ele pede que Cristo vivesse permanentemente na vida dos irmãos efésios. Que não fosse apenas algo de passagem, que não fosse apenas algo temporário, que não fosse apenas algo de momento, não, mas que todos os dias, em todo o tempo, Cristo habitasse neles. Ou seja, que Cristo fosse essa habitação permanente. Então, irmãos, observa aqui como Paulo lhe pede justamente isso, porque ele sabia da importância da presença de Cristo no meio da igreja. A igreja, irmãos, é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Então, se Cristo não fazer parte da realidade da igreja, se a vida da igreja não girar em função de Cristo, nós não estamos cumprindo a função e o papel de sermos o corpo de Cristo. Então, quando Paulo faz essa oração, ele reconhece que tudo que envolve a igreja, que é a noiva e o corpo de Cristo, precisa estar relacionado com ele. Não pode ser uma coisa de momentânea. Então, quando fala aqui da questão da habitação, é que tem que ser uma habitação permanente, cada vez mais intensa no coração dos efésios, não algo momentâneo, algo de passagem. E aí ele ora, para que a igreja de Éfeso fosse fortalecida com o poder do Espírito, ora para que Cristo habitasse ricamente, de forma perene, de forma permanente, no coração dos irmãos efésios, e aí ora sobre a questão do amor. Irmãos, a questão do amor, como fala aqui no tópico 2 em Algarismo Romano, ele diz, arraigados e fundados em amor. Por quê? Porque a mensagem, irmãos, do Evangelho é amor. Tudo se resume em amor. Tudo que Deus executa, ele executa por amor, em amor. E isso nós temos que entender que amor, ele é atributo de Deus. Que amor, ele é atributo de Deus. Como assim? Eu não posso dizer que amor faz parte de mim, porque não faz parte da minha natureza. Eu amo, eu posso amar, mas eu não posso dizer que eu sou composto, formado por amor. É diferente de Deus, irmãos. Deus não apenas ama, Deus ele é amor, e a Bíblia afirma isso.
Então, quando ele diz aqui amor como virtude cristã, é porque nada, irmãos, nem dom espiritual, a igreja, nada, irmãos, consegue se sustentar sem amor. Então, ele diz aqui, conforme nós lemos em 1 João, capítulo 4, versículo 8, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, ou seja, Deus é amor. E isso é importante porque nos faz compreender que o amor de Deus, ele não depende de nós. Não depende daquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Então, não tem como fazer Deus me amar mais do que Ele já ama. E também não posso fazer com que Deus me ame menos do que Ele já me ama. Porque o amor de Deus, ele não depende de nenhuma atividade humana. Depende única e exclusivamente dele, da graça dele, de quem ele é, porque ele é amor. Então, observe, irmãos, como essa noção de amor em relação a Deus é tão importante que Paulo ora para que os irmãos efésios tivessem essa compreensão do amor de Deus. Então ele fala aqui, o comentarista, que foi o amor de Deus quem motivou Cristo a se entregar em favor da humanidade, que o amor é o resumo da lei dos profetas, que o amor seria uma manifestação e um sinal de que nós seríamos discípulos de Cristo. Então o amor, ele é a base da vida cristã, do Evangelho. Então, conforme nós vemos aqui na revista, esse entendimento da compreensão do amor de Deus deveria ser um fundamento em que todo crente deve estar arraigado e fundamentado e alicerçado. Então ele aqui utiliza duas expressões. Uma expressão da botânica, que é o arraizado, e outra expressão que é da arquitetura, que é o alicerçado. Por quê? Porque todo crente só pode estar firme, só pode estar seguro se a sua base for amor. E isso é algo que é lógico. Por quê? Porque se nós somos igreja, e Cristo é o fundamento da igreja, e Cristo é Deus, e Deus é amor, então o fundamento da igreja também tem que ser o amor. Então, como ele fala aqui, que após rogar ao Pai, pelo poder do Espírito e a habitação de Cristo, o apóstolo ora para que a igreja pudesse compreender e praticar esse amor. Então, quando ele fala aqui sobre a questão de conhecer o amor de Cristo, ele diz que é a largura, que é o comprimento, que é a altura e que é a profundidade. Ou seja, ninguém está fora da ação do amor de Jesus. O amor de Jesus atinge todos os espaços, atinge todas as pessoas. É isso que Paulo queria que os irmãos efésios compreendessem. Que é essa intensidade, essa grandeza do amor de Deus. Irmãos, o amor de Deus é algo que é difícil de nós compreendermos. É por isso que Paulo ora para que nós tenhamos essa compreensão. Por quê, irmãos? Porque como é que Deus nos ama? Tem um hino da harpa cristã que fala isso, né? Ó, por que Jesus me ama? Eu não posso te explicar. Não existe nada, irmãos, que nós possamos tentar explicar o porquê que Deus nos ama tanto. Mas nós só podemos entender que esse amor ele é real, que nós somos alvo dele. E aí, irmãos, vem assim um ponto da oração de Paulo que é muito bonito. E aí ele fala aqui no tópico 3, em algarismo romano, sobre a bênção de Deus que excede o pensamento humano. Irmãos, quando nós oramos, quando nós nos aproximamos de Deus em oração, nós temos que entender que o nosso Deus, ele é poderoso,
ele é infinito, ele é grande, irmãos. Nós oramos e pedimos, mas muitas vezes nós nos frustramos, porque às vezes Deus não atende a gente do jeito que a gente quer. Porque nós, seres humanos, temos a tendência em limitar, em reduzir, em restringir a ação de Deus. Nós acreditamos que Deus só vai responder a oração se for da maneira como nós estamos falando. O propósito da oração, irmãos, é nós declararmos a nossa dependência de Deus. Então, quando eu oro a Deus, eu estou declarando que eu dependo dEle, que eu preciso dEle. Mas não significa que Deus ele é obrigado a fazer exatamente as coisas como eu estou falando. Porque Ele é Deus. Então, aqui, dentro do tópico 3, algarismo romano, ele fala aqui no subtópico 1, ele diz o seguinte. Então, o comentarista, ele fala sobre a questão da ousadia de Paulo, quando ele fala em relação à dimensão das bênçãos divinas. Então, ele diz aqui na revista que quando Paulo ele ora que Deus é capaz de fazer muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos, indica que o que Deus pode fazer ultrapassa em muitos nossos melhores anseios e desejos. Quer dizer que a mente humana é incapaz de alcançar a dimensão, irmãos, das bênçãos divinas. Nós temos que entender que o que Deus pode fazer vai muito além da compreensão humana, da capacidade, da lógica humana, irmãos. O que Deus pode fazer vai infinitamente além da nossa compreensão. Quantas vezes, irmãos, nós achamos que Deus deveria fazer desse modo, e aí as coisas acontecem de um modo totalmente contrário, mas quando termina tudo, nós vimos que era a melhor coisa que aconteceu. Nós oramos impregnados com a nossa lógica, com a nossa racionalidade. Mas nós temos que entender que Deus ele está num nível, numa dimensão que é impossível da gente descrever, irmãos. Nós temos que entender que Deus ele vai além e alcança a nossa mente. Aquilo que está lá no íntimo do coração. Deus não está limitado, irmãos, a nada. Então, quando eu oro, Deus ele vê meu coração e vê minha mente. E Ele sabe tudo ao meu respeito. Ele me sonda. Então, não é porque eu deixei de pedir que Deus não sabe o que eu preciso. É por isso que Jesus fala lá no Sermão do Monte, em relação às vãs repetições, que elas são inúteis. Por quê? Porque o nosso Deus já sabe daquilo que nós precisamos. Aí alguém vai dizer assim, então por que nós oramos, irmãos? Nós oramos porque nós precisamos. Nós dependemos de Deus. E se a gente não ora, a gente acaba se desconectando e tenta resolver as coisas do nosso jeito. E não depende de Deus para nada. Então a oração é importante para que a gente possa ter consciência de que nós precisamos e dependemos de Deus. A oração não é para informar Deus nada. A oração é uma maneira de eu me relacionar com Deus. É um diálogo. É um diálogo, irmãos. Então, diante disso tudo, só existe uma única reação, que é justamente o convite para adorar, como ele diz no tópico 3 aqui, de algarismo romano, dentro do subtópico 2, o convite para adoração. Então, Paulo ele encerra a oração dele convidando a igreja a adorar a Deus. Irmãos, ele explicou durante todo o capítulo 3 sobre o mistério da igreja, sobre o amor de Deus, sobre estarmos fortalecidos pelo poder do Espírito. Paulo faz diversas orações. Paulo fala da dimensão do poder de Deus, que vai além do que nós pedimos ou pensamos. Diante de tudo isso que Paulo coloca, irmãos, seria uma ingratidão tremenda não adorar. Seria uma ingratidão tremenda não render glórias a esse Deus, não o adorar, não louvar. Então essa conclusão não poderia ser diferente, irmãos, porque naturalmente leva à adoração. Se você está vendo essa mensagem e ouvindo falar do amor de Deus,
de que Deus ele é capaz de fazer mais do que pedimos ou pensamos, de que nós somos fortalecidos. E se naturalmente você não se sente estimulado a adorar, aí Paulo diz que não, nós temos que adorá-lo. Então, diante de todas essas bênçãos, a única coisa que nós podemos fazer é dar a glória devida a Deus. É por isso que ele diz que um dos atributos da igreja é adorar e glorificar a Deus, conforme nós vemos no comentário aqui da revista. Ele fala aqui que os atos de louvar e glorificar a Deus fazem parte dos propósitos da instituição da igreja. A igreja nunca vai ter glória em si mesma. A glória da igreja, por assim dizer, ela vem de Deus. Eu comparo como se fosse o sol e a lua. A lua, ela não tem luz própria. A luz da lua é um reflexo da luz do sol. Então o sol irradia a sua luz na lua e a lua reflete esse sol. É a mesma coisa a relação de Cristo com a sua igreja. Nós somos a lua porque refletimos essa glória de Deus. E aí, diante de tudo isso, nós podemos entender que a oração de Paulo desejava o fortalecimento da igreja. E que para a igreja ser fortalecida, ela precisava do poder do Espírito, da presença plena e constante de Cristo, e o exercício do amor de Deus e o contínuo crescimento espiritual. Inclusive, na própria oração de Paulo, ele pede para que nós sejamos plenos de Deus, para que Deus estivesse plenamente em nós. Significa dizer que nós temos que estar cheios de Deus todos os dias da nossa vida. Irmão, que Deus te abençoe, que você receba todas essas bênçãos que nós comentamos nessa aula e que você possa orar e pedir a Deus a sua graça, o poder, a força do Espírito. E eu quero terminar essa aula lendo para vocês esse versículo para que vocês sejam fortalecidos. Efésios capítulo 3, versículo 20 e 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor, no santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus pelos séculos dos séculos. Amém.